Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o psicanalista Francisco Bieniacheski, sou também pedagogo e especialista em psicologia transpessoal. O tema que nós vamos abordar aqui é entrevista de emprego. Algumas dicas importantes. Geralmente, quando vamos fazer um currículo, nos preparar para uma entrevista ao primeiro emprego, ou quando buscamos uma recolocação profissional, ou ainda quando surge uma oportunidade que você não estava esperando, mas de repente ali está. Você precisa fazer a sua entrevista de seleção para um determinado cargo em alguma empresa. E agora? O que é que eu faço? Especialmente você que vai buscar o primeiro emprego. Algumas dicas são muito importantes para seguir. Fique aqui. Vou apresentar essas dicas a vocês muito facilmente para que vocês consigam ter uma ótima entrevista e conseguir a vaga de emprego. Acompanhe aqui no canal Plenamente Psicanálise. Muito bem. Entrevista de emprego. Já dá um frio na barriga, não é mesmo? A gente já fica meio apavorado, fica meio com medo. Que vou falar? Que postura devo ter? Eu já tive isso. E se tivesse que fazer uma nova entrevista de emprego, possivelmente ficaria um pouco preocupado, sim. Mas estaria municiado, estaria com dicas importantes para mim. E vou deixar essas dicas a você aqui. Então, primeira dica. Quando você for a uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, não importa o porte da empresa, mas uma coisa muito importante que você tem que conhecer é a empresa. Poxa, Francisco, mas como conhecer a empresa se eu nem conheço? Pesquise sobre a empresa, vá ao site dela, veja quantos funcionários tem, veja se tem filiais, quais os materiais que produz, o que comercializa, qual a sua forma, qual a sua estratégia, como funciona o campo de vendas, como funciona o setor ao qual você está almejando aquela vaga. Informe-se e conheça a empresa. Isso vai ser extremamente útil e um diferencial muito importante na hora de conversar com quem vai lhe entrevistar, sobre aquela vaga de emprego. Então, primeira coisa, pesquise, olhe Facebook, olhe outras mensagens, olhe notícias na mídia, o que faz, se recebeu prêmios, se tem filiais no exterior, enfim, como essa empresa é, tá certo? Pesquise muito sobre essa empresa e guarde essas informações, vão ser muito úteis. É muito importante ser pontual, esta é a segunda dica, seja pontual, ou seja, se a entrevista está marcada para 8 horas da manhã, esteja lá no mínimo 15 para as 8. Não é preciso chegar 10 horas. Portanto, como diz no dito popular, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Não chegue às 7. Isso demonstra uma ansiedade. A menos que, de repente, você tenha um ônibus que só tem que pegar naquele horário, etc e tal, e você acabou chegando muito cedo. Mas não se apresenta à empresa ainda. Espere dar 20 para as 8, 15 para as 8, se for o caso da entrevista ser às 8 horas da manhã. Esse é apenas um exemplo. Então, 15 minutos de antecedência é fundamental. Jamais chegue atrasado. Se você chegar atrasado, é um ponto negativo aí. Então, seja pontual. Na entrevista, e a terceira dica aqui, converse o suficiente. Não fale demais. Também não fale de menos. Então, o que é uma média? Como é que eu faço isso? Responda a pergunta, seja gentil, estenda um pouco o assunto e só. Não precisa dominar a entrevista. Quem domina a entrevista é o entrevistador. Ele faz as perguntas e você faz as colocações pontuais de forma direta, respondendo o que foi perguntado. Se falamos demais, corremos o risco de falar bobagem e às vezes até responder uma outra pergunta que o entrevistador iria perguntar. Então, quem faz a entrevista é o entrevistador. Nós participamos, mas de forma suficiente. Nunca de menos, nunca de mais. Não leve um acompanhante. Esta é a quarta dica.
que significa não levar o acompanhante? Chega na entrevista com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com um amigo. Ah, eu vim para a entrevista com meu amigo, com minha mãe, e eu quero que ela participe junto. Não, isso está completamente errado. Esta pessoa pode acompanhar você até a portaria. Da portaria da empresa para dentro é você. Você que está ali, certo? Mesmo que você tenha 16 anos, né? Você fica na portaria. Caso seja necessário, eles irão chamar o responsável junto, se você for menor de idade. Se for maior de idade, então não tem jeito. Levar acompanhante na entrevista não tem cabimento. Isso é 40 pontos negativos. Horrível, não dá. Você tem que ser maduro, madura, suficientemente para poder responder por si mesmo, tá certo? Levar um acompanhante nesse caso demonstra total insegurança, né? Quinta dica, cuide da aparência. Cabelo bem cortado, barba bem feita, brincos bem adequados, né? Unhas bem pintadas, se for o caso, etc. Nada de roupa degotada, certo? Roupa muito curta, nada de roupas extravagantes, uma coisa soft. Geralmente mais a cor ali azul marinho, preto, dependendo da situação, para a entrevista ali. Homens podem ir de gravata? Podem, mas se for uma função mais informal, não há necessidade de ir de gravata, ok? Fica a critério de vocês aí. Mas vá com uma boa aparência, escova os dentes, gente, coisa básica, penteia o cabelo, coisas básicas, gente, coisas básicas, tá certo? Para que as pessoas não saiam correndo de perto de você, né? Também, conte as suas experiências de trabalho. Nunca mencione, naquela empresa que eu trabalhei há 10 anos atrás, era uma porcaria, o chefe era uma droga, etc. Não. Conte a sua experiência, o que você fez, né? Então, de preferência, por exemplo, se você é da área de treinamento, então você não vai dizer, realizei 15 mil treinamentos. Ok, pode até ser, mas diga, olha, realizei muitos treinamentos e com isso foi possível que a empresa crescesse e economizasse, sei lá, 10 mil reais, por exemplo. Então você está mostrando resultados. A sua experiência de trabalho traz o resultado. Então é importante você deixar claro para eles que você ajuda no resultado. E é por isso que você está sendo contratado ali, tá certo? Mostre uma sigla que eu falo aqui, SAR. S-A-R, que é a situação, ação e resultados. Nesta dica, gente, significa o quê? O SAR é o serviço ou a situação que você viveu. Então você tinha um serviço, você tinha uma tarefa. Esse é um exemplo que você pode citar. Então você tinha uma tarefa, tinha uma situação, tinha um desafio pela frente, você desenvolveu uma ação sobre aquilo e você obteve resultados. Quais foram esses resultados? Então, conte sobre isso, se for o caso deles perguntarem, por exemplo, me conte uma experiência tua de trabalho. Então é isso, é o SAR, a situação que você desenvolveu, a ação que você fez e os resultados que você obteve com aquela ação. Isso vai dar segurança ao recrutador, que vai ficar muito feliz em saber que você contribui com dados ali, tá certo? Termine a frase, a sua fala, com aspectos positivos. Por exemplo, você está falando sobre uma experiência, né, de trabalho, onde você teve que, por exemplo, produzir diversos relatórios, e depois que você produziu esses relatórios, foi muito bom, a empresa se desenvolveu, a empresa cresceu, e nós aprendemos a fazer novos modelos de relatórios. E isso foi muito bom. Isso é um positivo, né? Você fechou a frase dizendo que você aprendeu algo, que aquilo foi muito bom. Então é importante sempre terminar com coisas positivas. Treine sobre isso. Treine. Fale em voz alta. Repita 1, 2, 10, 20, 100 vezes em casa antes do dia da entrevista. Treine. Isso é importante. Vai te dar mais segurança, tá certo? Estruture o pensamento lógico. O que é o pensamento lógico? Do maior para o menor ou do menor para o maior, né? Do mais fácil para o mais difícil, ou seja, são pensamentos lógicos, são colocações que você vai fazer importantes, uma estrutura lógica. Por isso a importância de você pensar e falar isso antes da entrevista. Analise aquilo que você está falando. Se for o caso, grave. Hoje nós temos no celular o gravador. Grave a sua entrevista, escute ela, perceba como está isso ali, tá? Que você está dizendo. Isso é muito importante, né? E basicamente responda 2 perguntas que a empresa vai fazer para você. Primeira, por que você quer trabalhar aqui? E segunda, por que a empresa deveria contratar você? Primeiro, então,
Por que você quer trabalhar ali? Qual o seu objetivo de trabalhar? Ah, é uma empresa grande, eu gosto. Não é uma resposta adequada. Você precisa saber por que você quer trabalhar naquela empresa X. Você está seguro disso? Você sabe por que quer trabalhar ali? E a outra pergunta que geralmente a empresa faz, às vezes mascarada, né? Não é tão clara assim, é: por que a empresa deveria contratar você? O que a empresa ganha contratando você? Isso ela vai perguntar para todos os candidatos. Qual a resposta que você vai dar? Analise essas duas perguntas, que a empresa quer realmente uma resposta boa. Por que você quer trabalhar ali? E por que a empresa deve ou pode contratar você? Ou seja, que benefícios você vai trazer? Qual a experiência que você vai agregar para aquela empresa, tá certo? Duas perguntas muito importantes. Anote aí no seu caderninho, na sua folha, essas duas perguntas. Por que você quer trabalhar naquela empresa e por que ela deve contratar você? Por que é importante aquela empresa contratar você, tá certo? Outro item importante, gente, é sempre tenha gentileza. Sempre seja gentil. Palavras como, por favor, bom dia, muito obrigado, até a próxima. Coisas assim, gente. Seja sempre gentil, educado. Chega uma mulher, levante, ofereça a cadeira. Se não tem lugar para sentar, ofereça a cadeira para sentar. Levante-se você e ofereça. Seja gentil. Às vezes ali, na sala de recrutamento e seleção, já está acontecendo um teste. Todas as cadeiras estão ocupadas e eles mandam alguém de propósito só para ver o que vai acontecer, certo? Então, muito cuidado com o que você percebe ali. Tudo está sendo observado e analisado. Outro item importante são as mídias sociais. Cuidado do que você posta, né? Se você posta aí vídeos, filmes violentos, de guerra, de morte, será que é o mais adequado para uma empresa? Vai pensar que você tem um perfil agressivo, um perfil mortal. Será que é interessante? Né? Muito cuidado com o que você posta também, porque isso vai fazer parte da análise ali. Outro item importante, nunca mentir. Nunca mentir. Por exemplo, você não tem o segundo grau completo, ou ensino médio, né? Você não tem o ensino médio completo. E você coloca no seu currículo que ele está completo. Está errado. Se eles pedirem a comprovação, o que você vai fazer? Você coloca lá que tem, por exemplo, entende o inglês fluente. Eles começam a falar em inglês com você. What? O que você vai fazer? Certo? Então é importante sempre ser sincero. Não sabe, não sabe. Tem vontade de aprender, deseja saber, mas não sabe. Tá? Não sabe, não sabe. Ponto. Não conhece, não conhece. Não invente, tá certo? Porque você não pode parecer aquilo que você não é. Isso é fantasia, isso é ilusão. Isso mata uma entrevista. Estude o seu currículo. Depois que você preparar o seu currículo, analise ele. Veja como ele está. Tem erros gramaticais, a postura das letras está correta, etc. Faça uma análise. Inclusive, nós vamos deixar aqui nos anexos um modelo de currículo para você. É um padrão, é um modelo. Não existe um padrão único no Brasil. Há muitos modelos. Eu diria para vocês que o currículo precisa ser enxuto. Há alguns anos atrás, década de 70, 80, 1970, 1980, eles gostavam de currículos enormes, com 20, 30, 40 páginas, com tudo isso. Hoje, se você levar um currículo desse tamanho, vai para o lixo. Ninguém tem mais tempo de ler. Então, quanto é um currículo? 2 folhas, no máximo. No máximo. De preferência, uma só. E se for 2 folhas, gente, nunca frente e verso. Sempre uma folha e a segunda folha. Jamais faça frente e verso. Isso é um pecadinho aí que desqualifica você, tá certo? Então estude o seu currículo, tá certo? E a última pergunta que eu deixaria para vocês é a seguinte. Pergunte a você mesmo. Você contrataria você para uma empresa? Ah, eu não. Imagine contratar eu. Pois é, se você não se contrataria, como quer que os outros se contratem? Cadê a sua segurança? Cadê o seu conhecimento? Tecnicamente, você está se vendendo, né? Se vendendo ao mercado de trabalho, vendendo sua força, né, de mão de obra. Como é que você faz isso, tá certo? Então essas são dicas muito básicas, mas bastante importantes, tá certo? Deixaremos então aqui, como eu já disse, um modelo de currículo caso você deseje fazer um preenchimento para ter uma base, né? Apresentar aí, tá ok?
Outros me perguntaram, mas vai foto ou não vai foto? Hoje, geralmente se coloca foto, tá? Uma foto colorida, atual, né? Há os aplicativos aí muito bons. Coloca uma foto ali que seja, digamos, dos ombros para cima, não é de corpo inteiro, tá, gente? Sempre dos ombros para cima, com uma boa aproximação, bem nítida, etc, tá ok? Bem atualizado. Então isso é a nossa dica. Gostou? Você quer que a gente trate outro tema aqui? Deixe aí nos comentários. Agradecemos a sua visita aqui no canal Plenamente Psicanálise. Compartilhe. Sabe de alguém que está buscando emprego? Passe esse vídeo para ele. Passe o nosso canal para a pessoa e que se inscreva também, tá certo, gente? Muito obrigado por estar com a gente e até a próxima aqui no canal Plenamente Psicanálise.